Bem-vindo ao canal da Clínica Facton. Hoje nós faremos uma entrevista com a professora doutora Renata Delpino. Ela é coordenadora médica do Centro de Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, diretora científica do Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais e está fazendo atualmente agora doutorado em câncer de pâncreas. É uma sumidade na área. É uma coisa do nosso dia a dia do consultório, que eu acho que é importante tanto essa entrevista que nós vamos fazer para médicos como para pacientes, que a gente acaba fazendo o diagnóstico aqui no consultório e a gente dá a primeira diretriz. Se o paciente vai fazer quimioterapia, radioterapia, antes de operar, se vai operar e vai fazer isso depois. E a gente hoje cresceu tanto a oncologia que a gente é um grupo multidisciplinar. Hoje não se trata mais sozinho, antigamente era o cirurgião que tomava as decisões e se fazia os cuidados. Hoje a gente tem o grupo da oncologia, tem o grupo da cirurgia, tem os psicólogos. Na última entrevista a gente tinha feito uma entrevista com o Tomé, que são dos cuidados paliativos, e a capelã Joyce também, explicamos também em casos infelizmente terminais. Mas é importante essa entrevista até para a doutora Renata dar uma orientação para nós. Era uma simpatia, ela dentro da coordenação tirar ela para vir aqui é uma honra. Obrigado por você ter vindo, viu, Imagina, Renata? Nelson, o prazer é todo meu de estar aqui com todo mundo hoje para tentar esclarecer um pouquinho aí sobre oncologia. Tá, legal. Então, vamos lá. Perguntas que vão fazer diariamente para mim, assim, doutor, o que é quimioterapia? Então, basicamente, quimioterapia é um tratamento sistêmico, ou seja, ele entra no corpo, não necessariamente ele é pela veia, ele pode ser também via oral, por exemplo, ou subcutâneo, ou intramuscular, em que o medicamento ele vai ser administrado com o intuito de tratar algum tipo de câncer, né? Então, ele pode ser oral, endovenoso, enfim, ele tem vários meios de administração. Tá. E assim, quando é que a gente indica, por exemplo, quimioterapia? Sempre que eu indico quando eu tenho o caso de câncer? Não necessariamente. Então, em diversas situações, o câncer ele pode ainda estar no seu estadio muito inicial. Por exemplo, ele está muito no comecinho. Eu vou dar um exemplo aqui do câncer de intestino, tá? O câncer de cólon. Então, muitas vezes o paciente acabou de fazer uma colonoscopia, diagnosticou um câncer de intestino no estadio inicial. Muitas vezes o tratamento vai ser apenas cirúrgico. Então, só a cirurgia para retirada da porção do intestino acometido, né? E só depois, muitas vezes, é que a gente vai decidir, baseado no que a gente encontrar, né, na patologia, ou seja, o que o patologista vai nos dizer sobre o que teve na lâmina, no microscópio, se de repente ele vai necessitar ou não de uma quimioterapia com uma finalidade, no caso, adjuvante. Ou seja, a gente não sabe se escapar algumas células que possam estar circulando na corrente sanguínea. Então, muitas vezes, baseado no risco disso acontecer, a gente vai orientar o uso de uma quimioterapia que possa eventualmente destruir essas células. Perfeito, então para terminar o tratamento. Então em algumas situações isso não vai ser necessário porque o risco é muito baixo. Sim, porque a cirurgia foi curativa. Exatamente. Então depende do anátomo patológico. Isso. E tem alguns casos que você tem que indicar antes, né? Principalmente para estômago, esôfago. Sim, então dependendo da situação, dependendo do tipo de câncer, até alguns cânceres de mama, muitas vezes a gente preconiza começar com a quimioterapia para que haja já um intuito de ir esterilizando a corrente sanguínea dessas células cancerígenas circulantes e também reduzir o volume do tumor para que isso até inclusive facilite a cirurgia. E nesse caso a gente chama de quimioterapia neoadjuvante. Ela vem antes de uma eventual cirurgia. Ótimo, bacana. E, assim, quais, assim, efeitos colaterais mais comuns da quimioterapia? Que é a preocupação maior, né? Vai cair cabelo, compro peruca, como é que eu vou ficar? Eu vou ficar acamado? Perfeito. Então, hoje mudou muito. Existem muitos quimioterápicos, nem todos fazem cair o cabelo, mas, de fato, a alopécia, que é a queda completa de cabelo, pode sim acontecer, né, em determinados tipos de quimioterapia, mas não é o único efeito colateral. Então, pode dar um pouco de fraqueza, pode dar um pouco de enjoo, mas em relação ao enjoo, muita coisa mudou também, né? Antigamente, nós não tínhamos bons medicamentos para controlar o enjoo. Hoje, a gente tem uma série de medicamentos e é uma raridade o paciente que vomita por conta da quimioterapia. Diarreia pode dar, ou mesmo prender o intestino, né? E pode fazer cair as células de defesa, as células do sangue. Então, dá um pouco de anemia, caírem as plaquetas e caírem as células de defesa, as células brancas. Né? Então, esses são os efeitos colaterais, digamos assim, mais comuns. Né? Entendi. Precisa fazer algum exame de acompanhamento? Então, enquanto eu estou fazendo a quimioterapia, são exames para ver se o tumor está regredindo, tudo? Tem algum exame específico que é feito?
sempre é feito o exame de sangue para saber se aquelas células, as contagens estão adequadas. Então, sempre antes de começar um novo ciclo de quimioterapia, a gente faz um exame de sangue. E tem os exames de monitoramento da doença. Então, no caso de um paciente que tem, vou dar um exemplo, um câncer de pulmão metastático, ele já se espalhou para algum determinado órgão. E a gente começou um tipo de tratamento novo, por exemplo, com quimioterapia, e em geral, a cada 2, 3 meses, nós fazemos uma avaliação por imagem, seja com tomografia, ressonância, PET scan, para saber justamente se o tumor está respondendo ao tratamento ou não. Então, periodicamente é feito esses exames de imagem. Perfeito. Uma coisa, por que é feito em ciclo? Porque antigamente você dava uma dose cavalar, agora é para dividir e ficar menos tóxico, é isso? Também, na verdade, essa é uma pergunta super interessante. Muitas vezes os pacientes perguntam isso pra gente no consultório, mas na verdade isso tem a ver com o perfil de efeitos colaterais, né, do determinado quimioterápico, porque basicamente a maior parte dos quimioterápicos eles agem nas células que se replicam, eles vão danificar a maquinaria de replicação da célula. Só que não são só as células tumorais que podem ser afetadas, mas também as células saudáveis, por exemplo, do bulbo capilar, as células do nosso trato digestivo, que por dentro, por isso que às vezes pode dar um pouquinho de afta ou diarreia, né? E as nossas células da fábrica do sangue, porque elas também se replicam rápido, né? Então, por conta disso... Aquelas neuropatias, né? Isso também. Então, na verdade, por que a gente faz em ciclos? Porque você faz uma primeira aplicação, todas essas células vão ser machucadas, porém as células normais, né, elas costumam se recuperar. Enquanto que as células tumorais, elas não conseguem se recuperar adequadamente do dano da quimioterapia. E aí nisso vem a segunda pancada. As células normais já tinham se recuperado, elas voltam a ter uma agressão. Enquanto isso, as células tumorais já estavam na lona, continuam na lona. Então, o intuito dos ciclos é isso, é que haja um tempo para que as células normais do nosso organismo possam se recuperar, ao passo que a célula cancerígena não. E muda de tumor para tumor, a quantidade de ciclos. Tem um monte de quimioterápico diferente, tem um monte de jeito com que eles podem ser combinados, pode ter uma combinação de diferentes agentes quimioterápicos, pode ser uma droga sozinha, 2, 3, pode ser feito semanal, pode ser um dia só, pode ser todo dia, pode ser a cada 3 semanas, a cada 4, então tudo depende de que tipo de tumor é e qual a finalidade. E né? o tempo de indicação, se é 1 ano, 6 meses, Isso, 5 também anos... depende bastante da situação. Então, em geral, né, eu vou falar aqui, por exemplo, do câncer de cólon, você operou e você precisa fazer a quimioterapia. Antigamente, 20 anos atrás, se fazia 1 ano de quimioterapia, até que a gente descobriu que 6 meses era suficiente. E dependendo do caso agora, inclusive 3 meses pode ser suficiente, né? Mas diferente, por exemplo, do caso do paciente que tem doença metastática. Aí a gente não pode predizer um tempo, porque em alguns momentos você vai precisar intensificar o tratamento, outras você vai dar um período de férias para o paciente, e aí não dá para dizer, vai ser só, sei lá, 4 meses, 6 meses, né? Tudo depende. Entendi, depende do tumor e da da agressividade do situação. tumor, e se ele está respondendo ou não. Exatamente. E, por exemplo, se não responde a um tratamento, tem um segundo tipo de quimioterápico e assim vai. Isso, então em geral, né, o primeiro tratamento, quando a gente começa, né, a gente chama de tratamento de primeira linha. Isso nesse cenário de um tumor como que já se antibiótico. espalhou. Exatamente. Então, enquanto aquilo está funcionando, a gente não troca, a gente mantém. Em algumas vezes a gente precisa tirar um dos remédios porque está dando muita toxicidade, enfim, a gente vai manejando. A partir do momento que se o tumor ele conseguiu, né, enfim, crescer mesmo com a quimioterapia de primeira linha, muitas vezes a gente vai trocar para um outro regime de tratamento que a gente vai chamar de segunda linha. E assim vai, sempre tentando combater o tumor. Perfeito. E aí, bom, aí você já me respondeu. Então, por exemplo, se é politerapia ou mono, vai depender do tumor, depende muito do imunohistoquímico e de uma série de outras coisas que a gente faz. Isso. E até que idade eu posso fazer quimioterapia? Porque tem pacientes idosos, né? Eu até tenho agora um recém, está com 93 anos, está internado no hospital, tirei um tumor de cólon. Então, teoricamente, não vai fazer quimioterapia. Assim, quando é que, até quando, por exemplo, eu operei até porque era uma obstrução, até quando eu posso fazer? Apesar de não existir assim, um limite de idade, depende da situação. Então vamos supor que se for uma doença metastática espalhada, a gente sabe que se a gente não tratar, dependendo do caso, o paciente pode, a lesão crescer, ele pode vir a falecer por conta desse tumor. Então, às vezes, dependendo da idade, se o paciente estiver bem, ele tem uma boa performance, que a gente chama, de repente ele consegue ter um autocuidado mínimo, enfim, ele consegue ir no banheiro sozinho, ele tem uma vida relativamente normal, a idade não vai ser um limite. Eu já fiz
quimioterapia para paciente com mais de 90 anos, inclusive, né? Porém, o que acontece é que quanto mais idade o paciente tem, mais o risco dele já estar debilitado. E aí, muitas vezes, você não vai poder dar aquela determinada quimioterapia porque o paciente não está bem, ou porque tem uma disfunção de algum órgão, ou porque ele simplesmente não tem condições físicas para receber a quimioterapia. Então, em vez de morrer da lesão tumoral, vai morrer do tratamento. Exato. Então, a gente tem que pesar, põe numa balança, né? Perfeito. A indicação, por exemplo, se é um tratamento adjuvante, é um paciente que tem um risco do tumor voltar, a gente muitas vezes não vai dar a quimioterapia num paciente de 90 e tantos anos, né? Porém, é uma doença metastática, o paciente ainda está bem. E você, se não fosse o tumor, você teria uma ideia que esse paciente poderia viver mais algum tempo. Então, talvez você vai discutir com o paciente, com a família, sobre a quimioterapia. Ou seja, bom senso. Bom senso, às vezes você vai ajustar, não vai fazer uma dose completa da quimioterapia, vai reduzir, e aí você vai levando. Tá. E a quimioterapia, você já falou que tem por via oral, endovenosa para não arder a veia, não queimar da flebite, a gente coloca um aparelhinho chamado Portocat, em todos eles. Isso, na verdade, não são todos os pacientes que vão precisar do Portocat. Ele é bem indicado para alguns tipos de quimioterápicos. Então, tem alguns quimioterápicos que a gente não pode dar na veia periférica, porque tem um risco de, se ele sai da veia, ele causar uma necrose. Então, para determinados tipos de remédios, é obrigatório ter o catéter. Outra obrigatoriedade do catéter são esquemas de químio que ficam em infusão contínua. Então, às vezes o paciente faz 46 horas de quimioterapia. Sempre que isso acontece, você precisa estar com uma veia central, então precisa estar com um catéter, com um Portocat. E também em outras situações é quando o paciente não tem uma veia periférica tão boa. Então, você está lá dando químio pelo braço. Vai se perdendo as veinhas, né? Isso, às vezes vão ficando frágeis. Aí, às vezes você vai indicar a colocação do catéter porque às vezes ficaram frágeis. Entendi. Então, geralmente é assim que a gente indica. Mas acho que respondendo a sua pergunta, não é todo mundo que precisa. Vão ter pacientes que vão conseguir fazer a químio só pelo braço. Perfeito. Tem alguma novidade nessa área de quimioterapia? Muita coisa. Então, hoje, primeiro que aumentaram os números de medicamentos quimioterápicos dos últimos 20 anos para cá, teve um boom, né, um surgimento de um número expressivo de medicamentos novos para tratar o câncer. E dentro dessa classe de novas medicações, tem duas classes que se destacam, né? A imunoterapia, né, que eu acho que todo mundo deve ter ouvido falar aí na mídia nos últimos anos, e uma coisa que a gente chama de drogas alvo-moleculares, né? Então, elas são, digamos, novidades principalmente nos últimos 10 anos, né? E revolucionário, de certa maneira, o tratamento do câncer. Perfeito. Muito bom. Vamos para a radioterapia? Vamos para a radioterapia. Então, o que é radioterapia? Basicamente, também uma forma de tratamento oncológico, ou seja, o tratamento do câncer, só que é diferente da quimioterapia. A quimioterapia, ela vai no corpo todo. A radioterapia, não. Ela é um tipo de tratamento localizado, em que o paciente ele vai na máquina de radioterapia, e é feito todo um planejamento. Vamos supor, um paciente tem um tumor na mama, tá? E ele precisa fazer uma radioterapia daquela região da mama. Então, pego, né, aquele local, e a máquina vai incidir rádios, vai emitir radiação ionizante para tentar destruir as células tumorais que possam estar naquela região. O modo que machuca a célula tumoral é machucando o DNA da célula, tá? Então é uma radiação ionizante que vai machucar o DNA da célula. Vai queimar literalmente a célula. Isso. E é um tratamento local, você não consegue fazer radioterapia do corpo inteiro, então é um tratamento localizado, é diferente da químio, que é um tratamento que vai para o corpo inteiro. Tem até de mama que é feito no intraoperatório, Isso. que você faz. A rádio também pode ser feita no intraoperatório, mas a forma mais frequente é o que a gente chama de a radioterapia externa, né? Que a máquina está aqui, o corpo do paciente aqui. E tem efeitos colaterais essa... Também muita coisa melhorou na radioterapia, as máquinas estão cada vez mais modernas. Hoje você consegue irradiar praticamente só o tumor e poupar a maior parte dos tecidos sadios em volta. Com isso a gente minimiza muito os efeitos colaterais. Mas é claro que você pode ter um pouquinho de queimadura na região da pele, dependendo da área irradiada. Por exemplo, você está irradiando o reto, você pode ter um pouquinho de diarreia, né, um pouquinho de ardência para fazer xixi. Então, depende da área que está sendo irradiada. Entendi. E aí ela pode ser utilizada junto com a quimioterapia? Pode. A radioterapia pode ser feita isolada ou ela pode ser feita junto com a quimioterapia. E no caso, a quimioterapia vai ter o intuito de aumentar a eficácia da rádio. Ela tem um efeito que a gente chama de radiosensibilizador. Perfeito. E aí atrapalha o cirurgião, melhor? Porque o cirurgião fala assim, você faz radioterapia, e aí os tecidos são molinhos, eles ficam meio endurecidos, e aí na hora de você fazer as anastomoses, que é cortar e grudar, pode ter o risco de fazer um furinho e vazar líquido.
Na maioria das vezes é o contrário, a radioterapia acaba até ajudando, porque, vou dar o exemplo do reto, né? Você faz uma radioterapia na região, o tumor ele regride, a passo que a cirurgia vai ser mais tranquila, você vai conseguir fazer uma cirurgia melhor e o paciente vai ter um menor risco de recorrência. Então, na maior parte das vezes, a radioterapia acaba ajudando o cirurgião, mas tem um pouco a ver com o tempo entre tem um tempo exato. Às vezes passa muito tempo, vai ter muita fibrose naquela região e vai prejudicar um pouquinho a técnica para o cirurgião. Por isso que é importante trabalhar em conjunto, Sempre porque a Renata vai falar assim, Liboni, você pode operar em tal data que é isso que é o momento certo. Então, quando envolve... Abriu a janela. Exatamente, quando envolve precisar fazer químio, precisar fazer rádio, precisar de cirurgia, sempre tem que ser uma discussão multidisciplinar, porque envolve saber o melhor tempo para se operar, o melhor momento para começar a químio, o melhor momento para começar a rádio. Então, sempre, quando possível, reunião multidisciplinar. Show de bola. Ótimo, bem interessante. Voltando em quimioterapia, existe a quimioterapia intraoperatória, né? Que é aquelas hipertérmicas e tudo mais, né? Isso, que são para situações, digamos, mais de exceção, né? Mas que eventualmente a gente faz, né? Um desses exemplos é a quimioterapia que a gente chama hipertérmica. Então, às vezes o paciente tem algum tumor que ele está confinado na cavidade peritoneal, né? As membranas que envolvem nossos órgãos por dentro. E às vezes a gente pode fazer uma cirurgia de grande porte, pacientes jovens, tentar tirar o máximo possível de doença e depois do término da cirurgia a gente coloca a quimioterapia um pouquinho aquecida, né, a 42 graus, por exemplo, para tentar esterilizar a cavidade abdominal, né? Nem sempre ela é absolutamente eficaz, mas vez ou outra a gente vai utilizar em alguns cenários. Tem seus efeitos colaterais também que tem que ser questionados. Não é para todos os casos, né? Não, certamente não para todos, mas alguns casos se beneficiam sim. Perfeito. Imunoterapia. O que você me conta? Bom, imunoterapia, para quem não conhece, ela é diferente da quimioterapia. Então, a quimioterapia tem o intuito de destruir a célula tumoral. Aqui não. A imunoterapia não vai destruir a célula tumoral diretamente. O que ela vai fazer é estimular o nosso sistema imune a ir combater o tumor. Então, ele é como se ele acelerasse o nosso sistema imune. Então, a gente fica com o nosso sistema imune a toda para poder ir combater o tumor. Porque nada mais é um tumor do que, para você desenvolver um tumor, na verdade, você precisa ter tido alguma falha no nosso sistema de defesa que permitiu o crescimento dele. Então, a gente tenta corrigir isso através da imunoterapia. Seria como se fosse um marcador na célula tumoral para facilitar a identificação. Porque o tumor, ele passa uma maquiagem, ele passa um batom, põe uma peruca e se camufla. Aí a célula de defesa passa e fala assim, não deve ser... Não viu. Aí, então, na verdade, esse remédio ele vai chegar, tira a peruca, tira a maquiagem e fala, tá ali o bandido. Na verdade, ele não é que ele tira a peruca, ele tira a maquiagem. Eu acho que mais do que isso, ele vai fazer com que os olhos de quem está enxergando... Enxergue melhor. Ótimo. Então, e vai estar a todo vapor. Então, vai fazer com que você consiga combater melhor a célula tumoral. Mas não é para todo mundo. Isso. Então, qual que é a indicação? Também depende muito de cada caso, tá? Exemplo, hoje a gente sabe que a imunoterapia funciona muito bem em alguns tipos de câncer. Exemplo, melanoma, alguns tipos de câncer de pulmão, câncer de rim, câncer de bexiga e alguns tipos de câncer do sistema digestivo que tem uma característica genética que a gente chama de instabilidade de microsatélite. Então não é para todo mundo, né? Tem cenários que a imunoterapia simplesmente não funciona e aí é melhor a gente usar a tradicional quimioterapia. Perfeito. Algum efeito colateral dela ou não? Ela é bem mais tolerada que a tradicional quimioterapia, só que ela pode sim trazer alguns efeitos colaterais. Quando você acelera muito o sistema imune, você pode estar mais suscetível a ter alguns problemas. Por exemplo, problemas na tireoide, a tireoide começa a ficar completamente maluca, você pode ter uma dermatite, paciente ter coceira, você pode começar a agredir as células de dentro do intestino e ter uma colite, e ter diarreia. Então, o médico ele tem que estar um pouquinho mais atento, porque o perfil de efeitos colaterais é diferente, mas num contexto geral é mais tranquilo. Que o sistema imunológico entra num frisson que ele não é só o tumor que ele ataca. Isso, às vezes ele fica tão alucinado que ele pode começar a tentar doenças atacar, autoimunes. Exato, e dar uma série de doenças autoimunes, né? Bom, aí, doutora Renata, passaram lá com a coordenadora médica do Centro de Oncologia, falou assim, olha, fiz uma quimio e rádio, vem gente do Brasil inteiro contigo, e aí, o que você fala em relação a pegar avião, exercício, dieta, o que você recomenda para essa turma? Isso é muito legal a gente falar sobre esse tema, porque
todos os pacientes têm dúvida em relação a isso, todos, né? A grande questão é não ser restritivo. O paciente tem que entender que ele tem que ter uma vida normal, tá? Então, a única coisa que a gente tenta restringir é a exposição excessiva à luz solar, porque a químio pode deixar a pele um pouco mais sensível à luz solar e causar um pouco de queimadura ou mancha. Então, tirando luz solar, eu deixo os meus pacientes bem à vontade, inclusive para tomar uma outra tacinha de vinho aqui e ali, tá? A não ser que o paciente tenha algum problema de fígado, enfim, né? Pode ir em cinema, pode ir em multidão, pode e deve fazer atividade física. Então muita gente acha, não, eu tenho que repousar porque eu fiz aquilo. A pessoa não fica cansada. Então, só que o melhor jeito de combater o cansaço da quimioterapia é fazendo atividade física. Você consegue melhorar a sua, na verdade, a sua resistência, a sua imunidade, Sim. libera endorfina, te dá uma melhora do bem-estar. Então a atividade física ela é super indicada. Não dá para ser um super, vai diminuir, vai fazer uma coisa mais leve. Você não precisa ser um triatleta, mas assim, uma caminhadinha, uma hidroginástica. Mas eu não posso ir para a piscina. Não, pode, deve. De novo, só evita a luz solar excessiva. Mas é para o paciente ter uma vida normal. Então, mesmo restrição a determinados tipos de alimentos, é claro que existem quimioterapias que vão zerar a fábrica do sangue. E aí vai deixar o paciente muito suscetível à infecção. Mas isso é raro, isso vai acontecer principalmente em pacientes que têm leucemias, quando a gente precisa deixar a medula zerada. Nesses casos, a gente pede para evitar cruz, ter cuidado com a alimentação. Mas na maior parte dos pacientes fazendo quimioterapia no geral, a gente libera para poder comer. O importante pode ir em é festa, ser feliz. Ser feliz, vida normal. Né? Perfeito. Usar máscara, não, nada disso. Eu não sei agora, eu não sei com essa história do coronavírus como vai ficar, mas... né? Não precisa usar máscara. Vira e mexe, você vê alguém usando máscara. Não. Assim, até a gente olha isso e até fala, quem será que recomendou isso? Porque é estranho, até acho que são preconceitos, né? Até porque quem faz quimioterapia, quando desenvolve uma infecção, na maior parte das vezes são bactérias que já moram na pessoa e não algo que a gente pegou de alguma pessoa, né? E para o acompanhante? Tá lá, acompanhante, vai lá, a pessoa faz radioterapia. Aqui, por exemplo, tem algumas coisas que você faz rádio, ou você toma alguma substância, por exemplo, vai fazer uma radiologia. Tem algumas coisas que eles perguntam, você vai fazer uma viagem para o exterior, cuidado, porque pode ser detectado algo radioativo. Então, às vezes você vai passar no detector nos Estados Unidos e aí vai pegar lá. Então, tem alguma recomendação para isso? Não, então assim, é importante lembrar para grávidas, né? Não, mas não, assim, a grávida, dependendo do tipo de quimio, não pode receber e tal, mas eu digo para o paciente que... Não, para acompanhantes, vamos supor, você para fez, acompanhante, sim. E aí você... Não, porque o paciente ele não fica radioativo mesmo que ele esteja recebendo isso é a importante radioterapia. Falar. A terapia é local. Ela é local e ela atravessa as células e ela é eliminada, o paciente não fica emanando radioterapia. E também não quimioterapia, ela vai ser eliminada nas fezes, na urina, e às vezes, dependendo do tipo de quimioterapia, às vezes a própria enfermagem vai orientar assim, na hora que for no banheiro, dá descarga por completo, para não deixar lá exposto, vai que você tem um animal de estimação, que o meu faria isso, então ir lá na privada. Um animal selvagem. Animal selvagem, exato. Entendi. E então, para o acompanhante do paciente, não tem nenhuma recomendação, não tem perigo de ficar perto de alguém que fez radioterapia? Pode beijar, pode fazer sexo, não tem problema nenhum. Vida não normal. É para ter restrição. Não, vida normal. E uma pergunta que eu faço para todo oncologista, aquele celeuma, 5 anos, está curado? Existe isso? É mito? Sim, existe para boa parte dos tumores, mas a gente sabe que alguns tumores eles podem voltar, né, depois de vários anos. Exemplos clássicos são alguns cânceres de mama, às vezes eles podem demorar para voltar. O melanoma, por exemplo, às vezes pode demorar 20, 30 anos para voltar. Então a barreira dos 5 anos serve para a maioria dos tumores. Então se o paciente operou, por exemplo, um tumor de intestino, um tumor de pâncreas, a maioria 5 anos é um bom limite, né? É raro, pode voltar depois disso? Pode, mas é raro. Né? Então depende muito do tipo de tumor. Bacana. Olha, doutora Renata, foi uma aula, ela fala gostoso, né? Vai falando, se bobear, a gente fica aqui direto, né? Mais alguma coisa que você queira acrescentar, uma orientação para os pacientes oncológicos ou para médicos que cuidem dessa área que você queira falar? Eu acho que é deixar o paciente, viver uma vida normal, isso ajuda tanto, né? E eu acho que eu só não entrei muito em detalhe no que seria a droga-alvo molecular, então... Você quer falar? Fala. Eu vou citar para os pacientes o que é, então... Hoje, cada vez mais a gente tem explorado geneticamente os tumores, a gente pede alguns testes moleculares no tumor e, às vezes, dependendo da situação, a gente vai encontrar uma mutação. Vou dar um exemplo aqui. A gente acha uma mutação chamada X.
E a gente tem remédios hoje, às vezes, dependendo do tipo de mutação, que pode agir naquela alteração e pode, inclusive, ser eficaz, né? E poupar, muitas vezes, o paciente de efeitos colaterais da quimio. Então, como a imunoterapia também é um padrão novo de drogas que a gente tem disponível e cada vez mais a gente está usando essa tecnologia de sequenciar os tumores dos pacientes para entender cada vez melhor com o que a gente está lidando. Então é bacana a doutora Renata está falando isso porque assim, hoje oncologia é um serviço multidisciplinar, é um serviço hospitalar. Sim. Isso não é uma coisa feita assim fechado, é um negócio aberto. E tem que ser discutido com várias pessoas, né? Para o sucesso do tratamento, né? Sim. Não, bacana. Olha, muito obrigado por você ter vindo, foi um prazer. O prazer foi todo meu. E vamos ter outros temas, a gente vai te puxar aqui, se possível, para você vir aqui com a gente. Sempre que precisar. Então tá bom, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.